Muito boa tarde a você, estudante do segundo ano do ensino médio. Aqui quem fala é o professor Bruno Lardião, professor do time de Química do EducaPE. Hoje a gente vai dar continuidade àquelas aulas de propriedades coligativas das soluções, falando um pouquinho sobre ebulioscopia e crioscopia. Note uma coisa, a gente já vinha falando um pouquinho sobre as propriedades, para você que não se lembra ou não recorda, propriedades coligativas, esse nome coligativas remete à junção. Ou seja, toda a química que a gente fala geralmente são para substâncias puras, propriedades definidas de substâncias puras. Quando a gente mistura ela, quando formam-se as misturas homogêneas, quando as soluções são formadas, nós deixamos de ter a propriedade da substância pura A, B, C ou D, que seja na minha solução, e passamos a ter propriedades unidas. Por isso que chamamos de propriedades coligativas, porque elas estão coligadas. Elas estão juntas, estão unidas. E aí, as propriedades físicas e químicas que esse sistema adquire também são estudadas pelas químicas. E a gente começou a trabalhar, pela química no caso, né? Então a gente começou a trabalhar, primeiramente, a pressão de vapor, a tonoscopia, a ebulição dos líquidos puros em comparação, por exemplo, ao líquido misturado, a uma solução formada. A evaporação de um líquido puro face à evaporação desse líquido quando ele está unido, misturado homogeneamente com outra coisa, certo? Hoje a gente fala um pouquinho dessas propriedades que estão atreladas à ebulição e congelamento. Esse nome ebulioscopia lembra ebulição e crioscopia lembra congelamento, o crio, o gelo, o abaixo de zero, por exemplo, certo? Não lembrando, só lembrando que abaixo de zero só vira gelo a água, né? A gente tem que lembrar que existem muitas outras substâncias que muito abaixo de zero elas ainda estariam, por exemplo, na forma gasosa, tá? Mas a gente vai trabalhar um pouquinho generalizando para a água, porque se eu generalizo isso para a água, eu acabo tendo, por exemplo, eu posso extrapolar esse estudo para outras substâncias, para outros líquidos, inclusive outros solventes que não sejam a água. Tá certo, pessoal? Só que antes de mais nada, deixa eu te lembrar de duas coisinhas muito importantes que eu vou jogar na tela. Primeiramente é você estar lembrado que a gente tem o perfil do Robertão da Transmissão, nosso produtor, Robertão da Transmissão, o nosso, como é que se diz? Esqueci o nome do cara, do Silvio Santos, mas enfim, se você lembrar, me diz aí. E aí, ele é o nosso cara, aqui. Então segue o perfil dele, porque sempre tem novidade lá no canal do EducaPE. Inclusive, te peço já para se inscrever e dar o like nesse vídeo. Para que isso? Para o algoritmo espalhar essa aula de hoje para outros estudantes por todo o Brasil. É importante que outros estudantes que não tiveram, que precisam de revisões sobre esse assunto, estejam ligados no canal do EducaPE. Certo, pessoal? É muito legal isso aí. Então, conto com vocês para isso. Se você não se inscreveu, aproveita e se inscreve logo. E aí também, se você quiser me seguir, você vai encontrar aí as redes sociais aqui do meu lado, do professor Bruno Lardião. Tá aí, ó. Bruno Lardião no TikTok, mas não tem dancinha não, viu? Não tem dancinha, não. Lá só vai ter short de aula. Então, coisas que eu acho legal da aula, uma diquinha de matemática, uma coisinha ou outra, eu posto lá, tanto no Instagram, como no TikTok, como também no YouTube. Lá também no YouTube você vai encontrar outras aulas minhas, que eu gravo lá no dia a dia da minha sala de aula mesmo, não é gravado em estúdio não. É lá na tora, na sala de aula mesmo, que eu faço com os meninos, faço os cortes, né, para tirar os palavrões que eu falo na sala de aula. E aí a gente acaba postando também. Fica a dica aí, viu? Se você quiser me acompanhar, você me encontra nesses canais aí. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui, dá uma olhada nesse carinha para a gente começar a falar. Lembra que eu falei lá numa última aula da gente que a propriedade coligativa está atrelada à quantidade de matéria que eu tenho no solvente. Ora, quando a gente está estudando no primeiro ano, lá as propriedades das substâncias, a gente sabe que a temperatura, para uma substância ser considerada pura, ela tem propriedades físicas e químicas bem definidas, como, por exemplo, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, densidade, calor específico, viscosidade. Então, tem outras propriedades aí que são específicas de uma substância pura, beleza? No momento em que a gente passa a ter uma mistura, a gente começa a mudar essa propriedade. E aí,
Raoult, ou François-Marie Raoult, como se diz o nome dele, real, estipulou que numa solução, observe o que ele diz aí, numa solução de soluto não volátil e não iônico, o efeito coligativo é proporcional à molaridade do solvente. Eu não sei se o professor falou, mas molaridade é uma forma de expressar a concentração. Então, o que é que Raoult dizia para a gente? O que a lei de Raoult diz para a gente? Ó, quanto mais soluto eu tiver, melhor vai ser a propriedade coligativa. Então, observa aí do lado, na telinha, a fórmula dessa molaridade. Vamos interpretar. Não vamos aprender. Eita, Bruno, lá vem tu com outra fórmula. Calma aí, que é só para a gente entender a coisa, certo? Observa. A molaridade que o símbolo é esse W que você está vendo aqui ao lado. Cadê ele? Cadê a canetinha? Apareceu, pronto. Esse W que você está vendo aqui, ó, ele expressa a molaridade. Assim como a molaridade é aquele M do Pernão, né? Quantidade de matéria, concentração comum é o C, molaridade é o M. Então a gente já sabe disso. Então o que ele diz? Ele diz que a molaridade é o quociente, né? A divisão entre o número de mol do meu soluto e a massa do meu solvente dada em quilo, certo? Na prática, ele diz para mim o quê? Quanto maior a quantidade de partículas por quilo de solução, maior será o meu efeito coligativo. E quando eu digo efeito coligativo, eu estou falando de todos eles. Volta comigo. Estou falando de todos os efeitos coligativos. Seja a tonoscopia, ou seja a capacidade de evaporar, a evaporatividade de um solvente, seja a ebulioscopia, que é o tema da aula de hoje, tanto como a crioscopia, ou como a osmoscopia, da osmose, tá certo, pessoal? Então, quanto maior a quantidade de soluto que eu tenho no meu sistema, maior será o efeito coligativo. Vamos recordar isso, vamos levar isso lá para a aula anterior. A gente estudou sobre pressão de vapor, sobre volatilidade, líquidos que são voláteis. Se um líquido puro, como por exemplo a acetona, que remove esmalte das unhas, certo? Se a acetona ela é um líquido volátil, e você já conhece a acetona, se eu adicionar um soluto não volátil, certo? Nesse sistema, e não iônico, mas eu vou falar depois dos iônicos também, mas se eu adicionar um soluto não volátil a esse sistema, eu vou tornar a acetona menos volátil, ou seja, ela vai evaporar menos. Sua pressão de vapor será menor, vamos dizer assim, certo? Vamos lembrar, pressão de vapor maior, mais volátil. Pressão de vapor menor, menos volátil. Beleza? Então, lembra da acetona. Se eu tiver lá com a minha acetona, que eu sei que se eu deixar aberta, ela vai se embora todinha, certo? E se eu adicionar algo que dissolva nele, e essa coisa que vai dissolver não seja volátil, seja um soluto, né? Por exemplo, vamos supor que não vai dissolver, tá? Mas vamos lá, sal de cozinha. Se eu colocar sal de cozinha e esse sal dissolver na acetona, caso ele dissolva na acetona, ele vai tornar ela um pouco menos volátil, ou seja, ela vai evaporar menos. É isso que ele quer dizer. Então, quanto mais soluto, quanto mais substância eu conseguir dissolver nesse volume, menos volátil, menos evaporável, entre aspas, ele será. Certo, pessoal? Tranquilo? Beleza aí? Então, era isso que a lei de Raoult dizia, certo? Olha só. Aí eu trago para vocês uma situação onde eu tenho, logicamente, em água, né? Como eu prometi que eu ia falar para vocês, seria em água. Então, o que, que vai acontecer aí? Isso significa que em 1 kg de água, olha só, eu tenho aí glicose, né? C6H12O6. Eu coloquei 1 mol de glicose. Glicose, como a gente já sabe, ela é um soluto, ela pode ser um soluto que não é iônico, certo? Mas, Bruno, o que é que significa dizer ele ser iônico ou não? Já já eu vou mostrar a vocês. Mas, aparentemente, vamos estipular que a glicose é um soluto molecular, beleza? É um soluto molecular. Quer dizer o quê? Que ela não ioniza na água. Ela não dissocia na água, ela vai ionizar, certo? Né? Nem ionizar, na verdade, ela vai só se dissolver, vai só se dispersar. Porque a gente tem duas situações, né? A dissociação, que é quando é iônico, a ionização, mas quando ele é molecular, porém ele é ionizável, né? O hidrogênio é ionizável, por exemplo. E tem as dispersões, como é o caso da glicose, certo? A glicose aí ela vai se dispersar. Observe aí que todas as vezes que eu coloco 1 mol de glicose, e vou perceber a partir daqui, ó, eu vou focar nisso aqui agora, certo? Sólido, aquoso, certo? Foca nisso.
eu ponho um mol de glicose em 1 kg de água, eu terei um mol de glicose dissolvido em água. Se eu tiver 2 mols de glicose sólida, eu colocarei, eu dispersarei 2 mols de glicose aquosa em 1 kg de água. 3 mols de glicose sólida em 1 kg de água, também terei 3 mols de glicose em solução aquosa. E isso eu estou falando para glicose. Todas as vezes que eu aumento a minha quantidade, eu terei, por exemplo, uma temperatura maior de ebulição nesse meu líquido aqui, na minha mistura. A minha mistura terá uma temperatura de ebulição maior, ela terá um congelamento em temperatura mais baixa do que zero, por exemplo. Então, tudo isso vai influenciar no meu efeito coligativo. Certo, pessoal? Estou só preparando a gente. Mas, e quando esse meu soluto é iônico, Lardião? Porque a gente sabe que nem tudo é molecular, né? A gente vai encontrar também solutos iônicos. Como, por exemplo, o sal de cozinha. Solutos iônicos aí. Temos o sal de cozinha como um exemplo bem clássico, né? E aí, temos a experiência, né? No caso de Van Hoff, né? O que é que Van Hoff diz pra gente lá, né? Leva-se em conta que, ao ser diluído, o soluto ioniza-se, formando mais partículas dispersas do que a inicial, considerando o seu grau de dissociação. Vamos traduzir para uma linguagem mais Bruno Lardião. Vamos lá. Observa, o que ele diz para a gente? Ó, leva-se em conta que ao ser diluído, ele vai se ionizar, formando mais partículas. Vamos lembrar que a gente aprendeu no primeiro ano que quando eu tenho uma substância iônica e ela, geralmente não, né? Toda a vida ela é sólida. Quando eu dissolvo ela em água, e se ela for solúvel em água, ela vai formar no mínimo 2 partículas. Vamos tomar como exemplo o cloreto de sódio, certo? O cloreto de sódio, ao se dissolver em água, vai formar um mol de Na+, e um mol de Cl-. Eu vou escrever isso para você na tela para você ver melhor. Observa aqui embaixo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui escrita embaixo. Tenho. Tem o fator de Van Hoff, mas eu vou colocar ele aqui nesse meio para você ver melhor. Ampliou a tela para você ver bem. Observa aqui, ó, o NaCl, que ele é sólido em temperatura ambiente, ao se dissolver em água, ele vai formar um mol de sódio mais em meio aquoso e vai formar também um mol de Cl- também em meio aquoso, certo? Ou seja, cada mol dessa substância aqui, ao dissolver-se, ao dispersar-se em água, vai formar 2 mols de outras partículas, certo? Considerando aqui o seu grau de ionização, ou seja, considerando, por exemplo, que o NaCl é completamente ionizável, dissociável, perdão, ele vai formar 2 partículas. Volta comigo para o pessoal entender melhor. Então veja, quando a minha substância é iônica, ao contrário do que aconteceu lá atrás com a glicose, ao invés de um mol continuar sendo um mol, se ele for o NaCl, por exemplo, que ele é 100% ionizável, perdão, 100% dissociável, tem diferença, tá? Quer saber a diferença? Pergunta ao professor de química na sua escola que ele vai saber, certo? Se ele não quiser responder, fala comigo, beleza? Mas vamos lá. Lembrando, levando em consideração que o NaCl, o sal de cozinha, ele é 100% dissociável, o que vai acontecer? Ele vai formar 2 partículas. Então, bote na cabeça, se liga aí, que na cabeça, toda substância iônica vai formar, no mínimo, 2 partículas do outro lado, certo? Mas, Bruno, e se o grau de ionização ou o grau de dissociação do meu composto iônico não for 100%? Van Hoff criou essa expressão que está aqui na tela, vou mostrar já a vocês, que ele leva em consideração, inclusive, se a substância não é 100% dissociável. Ele diz para mim, mas Bruno, lá vem Bruno com fórmula de novo, mas calma, tenha paciência. Ele diz para mim, ó, que o grau de ionização I, que está aqui na tela, dá uma ampliada para o pessoal ver melhor em casa, pronto, o I aqui, ó, ele é igual a 1 mais o alfa. Esse alfa é justamente o grau de ionização dele, né? Ionização ou dissociação, que é multiplicado pela quantidade de partículas que a minha substância vai formar na dissociação ou até mesmo ionização, menos 1, certo? Na prática, o que ele vai fazer? Roda comigo para explicar ao pessoal. Na prática, o que essa formulinha aí, essa equaçãozinha quer dizer? Quer dizer que ele vai levar em consideração não só as partículas que foram dissociadas ou ionizadas no produto,
como também aquelas que restaram sem ser dissociadas ou ionizadas. Ele soma tudo e faz, ó, a quantidade de mols que eu tenho de partículas é essa. Divide pelo quilo de solvente aí e acha a molaridade. É isso que ele faz na prática, certo? Na prática é isso que ele faz. Ele pega, ó, a substância X lá dissociou-se tantos por cento em íons, mas sobrou tantos por cento de não dissociado. Junta tudo num balaio só, calcula a molaridade e acha vamos dizer assim, a constante ou a variação de temperatura de ebulição. Então é isso que a expressão de Van Hoff considera. Na outra tela, eu mostro isso aí bem legal. Ó. Olha aí o NaCl formando 2 mols, considerando que o alfa dele é 100%. Eu não fiz nenhum, mas eu prometo que eu faço um exercício para vocês lá nas minhas redes sociais, para vocês verem como é que é isso quando o alfa não é 100%, certo? Observe aqui, ó, um mol de NaCl formou um mol de cada íon. Observe a diferença aí em relação. Qual vai ter o maior efeito coligativo? A glicose ou o NaCl? O sal de cozinha ou o açúcar glicose, né? Não é sacarose não, tá? É um açúcar, mas não é sacarose, é a glicose, tá certo? Qual vai ter o maior efeito coligativo? Observa que aqui, ó, a glicose, um mol dela é um mol de glicose. Um mol de NaCl, quando dissolve em água, forma 2 mols de substância, ou seja, ele tem o maior efeito coligativo, segundo a própria lei de Raoult disse. Lembra lá atrás? Volta comigo. Lembra lá que ele falou? O que é que Raoult falou? Quanto maior quantidade de soluto for na minha solução, maior será o meu efeito coligativo. Então, se eu tiver um mol de glicose e um mol de NaCl, logicamente o mol de NaCl vai fornecer, vai me dar um maior efeito coligativo na minha solução. Lembra isso? Maior quantidade de soluto, maior efeito coligativo. Sempre grave isso, sempre lembre disso, beleza? Na próxima tela, vamos falar um pouquinho sobre a ebullioscopia propriamente dita, né? É a parte da propriedade coligativa das soluções que estuda o aumento do ponto de ebulição de um líquido quando se acrescenta a ele um soluto não volátil, dificultando sua passagem para o estado gasoso. É basicamente isso. É basicamente quando você coloca sal na água, quando vai cozinhar um arroz, antes da água estar fervendo. Entendesse? Ele vai aumentar o ponto de ebulição daquela água, fazendo com que, para ela entrar em ebulição, você gaste mais gás. Logicamente, ela vai ter uma temperatura maior. E hoje em dia, gastar gás não é bom não, viu? É bom evitar gastar gás hoje em dia, tá meio difícil comprar o gás. 120 conto é complicado, não? Então, olha só. Então, lembra disso, né? Quando eu boto uma panela com água, da torneira mesmo, ela entra em ebulição a temperatura tal. Mas quando eu boto sal nela, eu aumento um pouquinho de nada essa temperatura de ebulição. A água vai ferver igual, não tem problema não, ela vai ferver igual. Só que para chegar naquela temperatura, tu vai gastar um tiquinho mais de gás para isso. E aí, logicamente, você vai gastar um pouco mais de energia, mas logicamente não dá para fazer, certo? Então é isso que a ebullioscopia fala. Olha só, então para a ebullioscopia eu vou te mostrar 2 expressões, certo? Uma que serve para soluções moleculares e a outra para soluções iônicas. Divide comigo a tela rapidinho, vou mostrar para o pessoal uma coisa, né? Olha só o que acontece aqui, ó. Aqui nós temos, por exemplo, só para levar em consideração, observe que a fórmula é praticamente a mesma. Qual é a diferença entre ambas? É que aqui, ó, você acrescentou o fator de Van Hoff, certo? Ou seja, vai colocar o fator de Van Hoff para toda vez que você usar uma solução iônica, certo? Mas a maioria das questões traz muito questões moleculares, então não vai ter muito trabalho, certo? Lembra de uma coisa, eu sei que você já sabe disso, você é fera, você já está aí se preparando para fazer o Enem por experiência, mas não custa lembrar que o delta, quando o delta aparece, ele é variação, certo? Então ele é sempre temperatura final menos temperatura inicial. Se for delta qualquer coisa, sempre final menos o inicial. O que é o KE, Bruno? Bruno, esse KE aqui. O KE que você está vendo na fórmula, que você consegue observar aqui, ó. O KE que aparece na expressão que eu estou falando para vocês aqui agora, é a constante ebullioscópica. Significa que ela como é que se diz? A constante ebullioscópica ela serve para aquele determinado solvente. Geralmente, ela é dada em graus Celsius vezes molar, ou mol por quilo, tá certo, pessoal? Então, se liga nisso aí. A constante é sempre dada nas questões, uma dica muito importante para vocês, é que a constante ebullioscópica é sempre dada nas questões
né, de coligativa, se aparecer, obviamente, mas nunca aparece, sempre é teórica, mas se aparecer, ela é dada na questão e nela tem uma unidade de medida que já revela muita coisa, que às vezes nem precisa você utilizar essa fórmula, só com raciocínio lógico você consegue resolver, tá bom? E aí, olha só a nebuloscopia, é verdade, olha a problemática, é verdade que se a gente colocar sal na água, ela ferve mais depressa? Então, se você quiser descobrir isso aí do Mega Curioso, a reportagem tem um QR Code do seu lado aí, né? Mostra pro pessoal aí, o pessoal ver melhor. Você pode escanear esse QR Code do jeito que ele está aí agora, aponta a câmera do seu celular para ele, que você vai conseguir, exatamente, ó, o Robertinho mostrando aí para a gente agora, você aponta para ele, ele vai te direcionar diretamente para a matéria de onde eu tirei isso aí. Eu quero saber o que você leu, o que você achou disso aí. Conta pra gente, marca Robertão da transmissão, grava um vídeo. Eu li a matéria que mostrou lá. Eu queria dizer que eu achei muito legal, muito massa, eu não gostei. Diz o que você achou. Fala a tua impressão, mas marca aí o @Robertão da transmissão. Pode colocar aí o arroba dele pro pessoal ver em casa, o arroba da Robertão da transmissão, tem como fazer? Só o pessoal pegar melhor, então tudo bem. Mas não tem problema não. @Robertão da transmissão e marca também Prof. Bruno Lardião, que é pra gente poder responder você, tá certo? Mas vamos interagir. Isso é importante, interação. Eu quero interagir com você de casa, tá certo, pessoal? Vamos lá. Então, olha só. Temos aí, ó, um exemplo de questão. Em padarias, bares, né, o café ele é mantido quente em máquinas nas quais é usado o banho-maria. Isso é feito porque durante o procedimento observa-se que, note que, observa bem, banho-maria é aquele instrumento, né? Por que banho-maria? Porque você bota uma panela dentro da outra. E é como você usa para derreter chocolate. Se bem que hoje tem micro-ondas, né? O pessoal derrete chocolate com micro-ondas, né, Robertinho? Então não é legal mais fazer. Mas antigamente, quando não tinha micro-ondas, se fazia em banho-maria. Como é que era isso? Eu pegava o chocolate, colocava ele na panela e colocava a panela dentro de outra panela com água quente. E aí o calor ia sendo por propagação, por condução da água quente para outra panela. E isso evitava, por exemplo, o contato direto da superfície da panela com a chama do fogão. Logicamente, isso é feito para não desnaturar ou simplesmente desandar esse chocolate. Mas aí nos bares, esse café também é mantido assim quando você quer manter ele por muito tempo quente, sem estar diretamente com a minha fonte de aquecimento. Então observa, isso é feito, amplia, isso é feito porque durante esse procedimento observa-se que só o café ferve, o café e a água do banho-maria ferve, só o banho-maria ferve, o banho-maria ferve a uma temperatura maior que a água pura, o banho-maria ferve em uma temperatura menor que o da água pura. Observa bem, isso aí é basicamente, a gente tem, observe o que eu falei anteriormente, o calor vai da chama para a panela com água. Então, obviamente, somente a água do banho-maria ferve, certo? E a gente não quer que o café dentro ferva. Por quê? Se você já teve o desprazer de tomar, se você gosta de café, teve o desprazer de tomar um café requentado, ou seja, aquele café que foi refervido. Você estava lá, sobrou do dia anterior, sobrou esse café aqui, eu vou aproveitar, vou jogar fora não. Aí você vai, mete aquele café na panela, ferve ele, bebe, ele fica simplesmente horrível, certo? Mas se você fizer o processo do banho-maria, ele vai ficar um pouco menos ruim. E aí, pessoal, você teria basicamente só a água fervendo nesse banho-maria. Bom, pessoal, coligativa tem muito mais coisas e eu espero que vocês consigam revisar isso na sua escola, qualquer coisa. Conta sempre comigo, estou sempre lá no Instagram, estou sempre lá no @Prof. Bruno Lardião ou no TikTok. Fala comigo, vamos interagir, tá certo? Por hoje eu ficando por aqui, para todo mundo, aquele forte abraço, valeu e até a próxima aula.